Olá, sejam bem-vindos ao Pod ao Dev, podcast sobre a neurociência na criação dos filhos. Eu sou Bruna Trevisan, sou psicóloga, mãe do João e da Catarina. Eu sou Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. E hoje nós vamos continuar com o assunto sobre o sono, que rendeu tanto com a professora Camila De Masi. Muito obrigada, Camila, por topar a gente gravar a nossa continuidade, porque a gente precisa muito saber como lidar com todos aqueles desafios que a gente conversou no episódio passado, né? E aí, talvez a gente retomar um pouquinho desses desafios mais frequentes e talvez o que a gente precisa saber em termos de atitudes dos pais, que sejam algo que já ajuda a arrumar esse solo aí, né? Esse terreno. De uma maneira geral, que talvez já regularize grande parte das queixas. E depois a gente pode falar um pouquinho das queixas mais específicas. Sim. Que você chegou a comentar. Sim. Tá bom. Eu acho que a primeira coisa, né, da gente organizando um pouco a nossa conversa anterior, até pra gente retomar, eu acho que a gente entender que dormir envolve várias coisas, né? Vários aspectos que a gente precisa considerar até para pensar o que é que a gente pode fazer para lidar com os desafios. Então, a gente tem questões comportamentais, né? Tanto da própria criança como da família. A gente tem questões psicológicas, certo? Que envolvem o adormecer, tanto da criança como da família, né? O que eu quero dizer, né? Com questões psicológicas, questões emocionais. Isso até para os adultos, né? O sono é um momento em que a gente repousa, né? O sono é um momento em que a gente permite o relaxamento, que a gente, de alguma forma, confia que o ambiente vai se manter seguro para que a gente, né, consiga, para que a gente possa se manter dormindo. Então, isso para a infância, né? Isso para os adultos é muito importante a gente entender, porque a gente tem um monte de gente que, né, fica muito ansioso aí em relação, né, até o próprio sono, enfim. Mas o mundo dos adultos é outro. Mas em relação às crianças, isso é muito importante, né? Então, os aspectos emocionais que envolvem o dormir e que envolvem o vínculo, né? E que envolvem o papel deste adulto neste momento, né? E a gente tem questões neurológicas, questões fisiológicas, né? Que também influenciam, e questões do próprio ambiente, que influenciam no sono. Então, de alguma forma, quando eu recebo uma criança, né, com queixa de sono, um adulto também, mas, né, uma criança, primeira coisa, o tratamento não é só para criança, é para criança e para família, né? Porque a gente vai olhar para todos esses aspectos e tentar entender onde é que a gente tem uma questão, né? Até as questões médicas, né? Então, às vezes, a gente tem crianças que têm uma dificuldade. A gente não falou disso no primeiro, mas a gente abordou crianças dentro de uma condição de absoluta normalidade aqui, na nossa primeira conversa, né? A gente não falou de nenhum tipo de atipia, certo? A gente não falou de nenhum tipo de alteração, o que é um outro cenário, né? Que também a gente precisa considerar. A gente hoje fala do sono como, e tem algumas literaturas que já trazem isso, o sono como um marcador, né? Para investigação para os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, não exatamente como um critério, né? Mas como algo que se está presente desde o começo. Sinal de alerta. Um sinal de alerta. Então, né? quando se tem alguma alteração em relação ao sono, seria um tipo de marcador possível. Exatamente. É mais comum que crianças autistas ou com TDAH tenham alterações do sono. Assim como alterações motoras, né? Atraso motor, algumas coisas assim. E assim, o que a gente tem hoje, né, com bastante robustez é isso. Crianças que têm estas condições, elas têm transtorno do sono com mais frequência do que as crianças que não têm. Mas esse raciocínio de, se eu tenho uma criança que já tem uma alteração de sono, que tem um sono fragmentado, que já tem um sono mais curto, desde né, um sono muito agitado, ambiente, se eu vi que está tudo organizado e a criança continua com isso, isso é um sinal de alerta. E tem se falado muito sobre isso, né? Que, por sua vez, intensifica sintomas, os transtornos, etc. E aí a gente tem aquela relação, né, de dupla via, né? Ao mesmo tempo que as crianças que têm essas condições, elas têm uma chance maior de ter questões do sono, quando elas estão privadas de sono e elas de fato não dormem bem, isso exacerba toda uma sintomatologia. Então, se eu tenho uma criança que tem um TDAH, por exemplo, essa criança, na privação de sono e com um sono ruim, ela tende a ficar mais agitada, né, mais desatenta, mais impulsiva. Tô aqui pensando pra gente gravar um episódio só
só disso. Talvez um sono nos transtornos do neurodesenvolvimento. Outra conversa. É. Outra conversa. Mas, enfim, tudo isso para dizer que todos esses aspectos, inclusive as questões do funcionamento, né, neurológico das pessoas, impactam sobre o sono. Então, quando a gente olha uma criança que não está dormindo bem, a gente olha para tudo isso, né? Então, falando um pouco mais, né, objetivamente do que é que a gente precisa fazer como higiene do sono, como estratégias para lidar com essa questão do sono. Eu sempre uso essa metáfora, né? A gente precisa, primeira coisa, entender que a gente precisa receber a noite em casa, isso em qualquer idade, né? Então, o que significa receber a noite em casa, né? Significa que a gente precisa marcar o que é um funcionamento do dia e o que é um funcionamento da noite. O que é lindo, né, na minha fala, mas que é desafiador. Então, o pai que chega tarde do trabalho, que é o momento que tem com o filho. O pai que quer dar o banho no filho e é o momento super legal da brincadeira. Mas é isso que a gente falou no outro episódio também. A gente vai fazendo, né, equilibrando esses pratinhos e escolhendo, de alguma forma, o que é mais benefício, né, naquele momento. Mas, então, assim, a primeira dica que eu daria, né, a primeira orientação é a gente mudar esse chip aí, né, das famílias, assim, entender que a noite precisa ser recebida, né, na casa. E que isto não significa criar uma relação ruim com a noite. Isso é importante, né? Muitos dos meus pacientes adultos, quando a gente vai fazer uma contação de história ali, da história do sono dessas pessoas, os pacientes, não todos, mas boa parte dos pacientes que têm insônia na vida adulta, eles têm uma relação ruim com a noite, né? Então, às vezes, são pessoas que ficaram expostas a, né, das mais variadas situações de negligência, de abuso, né, às vezes o pai tinha algum comportamento, né, que fazia a noite ser um momento muito difícil. Então, o uso de álcool, por exemplo, né, que é bastante comum. Enfim, então, receber a noite em casa, a gente marcar o que é um comportamento de noite, o que é o comportamento familiar de dia, não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? E aí, o meu trabalho é muito nesse sentido, de construir com essas famílias como é que a gente desenvolve atividades que vão trazer o sono, que vão trazer o relaxamento, né? Que vão proporcionar essa calmaria que a gente precisa, né, cultivar para que o sono aconteça, porque é isso, a gente não deita e dorme imediatamente, a gente precisa relaxar, acalmar, né, diminuir os pensamentos para que o sono possa acontecer, sem ser desprazeroso. Né? Então, como é que a gente desenvolve com a noite e com a preparação para dormir uma relação prazerosa? E isso é um presente que a gente dá para os nossos filhos. Né? Eu quero saber essa dica, né? Que a gente entenda, mas eu tô pensando aqui que tem horas que pro meu filho é assim, mas eu já tenho que parar de brincar, né? Pra criança tem um negócio muito, mesmo que seja mudar a brincadeira, eu falo, não é que vai parar de brincar, que eu falei que ele tá na fase de achar que ele faz parkour, né? Assim, não é ficar dando cambalhotas, entendeu? Agora a gente pode outra brincar de outra coisa que não seja dar cambalhotas nesse horário. Né? É desafiador, porque eu percebo que, assim, né? O momento da noite é um momento que os pais também estão muito cansados. E me incluo nessa, né, gente? Assim, né? Sim. É um momento em que a gente já trabalhou, já pensou em tantas coisas, já cuidou dele, já deu a janta, já deu o banho, né? Então, o que mais? Né? Então, isso é um desafio, mas é possível, né? Então, não é a hora do parkour, filho, mas a gente pode brincar de outras coisas, né? E tem algumas estratégias mesmo, assim, isso para crianças maiorzinhas, né? Em que a gente vai fazendo combinados, elegendo as brincadeiras, né? E trazendo um ritual que a gente vai repetir todas e todas as noites, né? Então, isso significa que talvez a gente possa escolher viver o momento ali do adormecer se preparando para isso. Então, a gente vai fazer uma brincadeira que é um pouquinho mais agitada, um jogo, sei lá. Né? Depois, a gente vai fazer uma segunda brincadeira, que é uma brincadeira mais slow, e aí a gente vai para uma contação de história. Né? No fim das contas, a gente está falando em oferecer tempo de qualidade, né? Momento de qualidade, companhia e segurança. Né? Isso para além das questões... Mas... Não é só um protocolo de sono. Não é, né? Eu acho que é isso, assim. E tem a coisa de diminuir as luzes também, né? Então, acho aí a gente vai para as questões mais objetivas, né? Da higiene do sono mesmo. O que é a higiene do sono? Né? Ela é um conjunto de práticas, né? Um conjunto de comportamentos que a gente vai exercendo com a intenção de se preparar para dormir, né?
E isso envolve desde a gente cuidar do ambiente, da gente ter uma roupa de dormir, por exemplo, que não é a mesma roupa que a gente ficou o dia inteiro, da gente ter cuidado da alimentação, né? E da gente saber o que fazer em algumas situações, né? Inclusive quando a gente perde o sono de madrugada, né? Aqui a gente vai trazer a nossa conversa para o mundo da infância, né? Para os adultos, a higiene do sono é bem diferente. Para os adolescentes, tem algumas coisas que a gente já pesca dos adultos, né? E traz para cá. Mas assim, vamos falar dos bebezinhos primeiro, né? E aí a gente vai aumentando a faixa etária, porque a lógica é bem essa, assim. Eu tenho algumas coisas que me ajudam pro sono dos bebês, e aí pro sono dos pré-escolares eu tenho, né, algumas coisas a mais, além daquelas, né? E pros adolescentes, mais algumas coisas, né? Então, para os bebês, a primeira coisa é a gente entender se as necessidades básicas, né, estão supridas, se o bebezinho está trocado, se o bebezinho está com fome. E essa é uma coisa, principalmente no começo, né, da vida dos bebês, essa é sempre uma questão, assim. Então, isso aconteceu comigo no meu terceiro filho. Imagina, terceiro filho, a rainha da amamentação, dá licença. Entendeu? Amamentei as duas até 2 anos e tanto, Imagina, terceiro filho, maravilhoso. E o que aconteceu? Primeiros... 1 semana, 10 dias, o bichinho não dormia. Oh, meu Deus. Naquele tempo que a gente espera que eles ainda dormem bastante. E chorando, irritado. E eu com super leite, como sempre. Imagina, a rainha da amamentação, entendeu? Especialista em sono. Cheguei na pediatra, ela falou, ele está com fome. Eu falei... Claro que não, né, querida? Claro que ele não está com fome. Eu tenho leite pra caramba. Vamos pesar. Se ele tiver perdido peso, ele está com fome. E era fome? E era. E aí, Nossa. assim, entendeu? Meu mundo caiu, né? Enfim, aí tinha uma coisa da língua, a amamentação não estava tão legal. Aí a gente foi atrás para entender o que estava acontecendo, né? Mas tudo isso para dizer que começa daí, né? Começa da gente entender se esse bebezinho Suprir tá... as necessidades básicas. Básicas, né? Se tá trocado, se tá com cólica. Cólica é um fator, né? A cólica é um fator... a cólica do lactente, né? É catalogado, inclusive, dentro dos distúrbios de sono, porque existe uma cólica ali que impacta sobre a vida do bebê e da família, que é um negócio desesperador, né? Então, dar conta disso, né? É importante. O que mais? A gente ir construindo uma rotina ajustada e que vai preparando esse bebê para dormir. E rotina é tudo que a gente repete, né? Então, repetir para que esse bebezinho entenda que a hora de dormir chegou, né? E aí, cada um vai construir a sua rotina do seu jeito, né? O que é importante aqui é que a gente também não peque pelo excesso, né? Então, o bebê tem que dormir 7 da noite, ou o bebê tem que dormir 8 da noite. E aí... O que eu percebo? Que essas mães que ficam mais ansiosas, às vezes elas acabam fazendo desse momento um momento ruim para elas, né? Porque se o bebê não tá com sono 8 da noite, mas tem que dormir 8 da noite, o que começa a acontecer? Ela fica 1 hora tentando fazer esse bebê dormir, né? É o que aconteceu um pouco comigo, que eu falava assim, ele tinha que dormir às 7, não, porque o horário de bebê dormir é às 7 E aí a gente começa as compensações, tipo, então eu vou escurecer o quarto. Então a gente vai ficar todo mundo absoluto silêncio. Então depois das 7 a gente não faz mais nada. E aí a gente não tem mais vida social, porque se sair com o bebê ele não dorme. E aí a gente começa, então assim... E aí começa a criar muitas situações pra fazer ele dormir. Chacoalhar. Exato. Né? Anda de carro. Exato. E aí, essa é e aí maravilhosa. vai criando Essa é maravilhosa. uma série Então, minha de mãe, né, na época do meu filho, nossa, mas vocês eram tão fáceis de dormir. É só que assim, quando você ia dormir à noite, a gente dava uma voltinha de carro e você dormia. Eu falo, meu, e é fácil. Primeiro que eu morava no interior, entendeu? De Minas. Dar voltinha de carro naquela época com o bebê no colo é uma coisa. Vai pôr hoje na cadeirinha. Na cadeirinha, imagina. Vê se ele vai dormir quando tá irritado à Mas tem noite. famílias que eu vejo que usam esse recurso, né? E aí a gente tem outro problema, porque assim, aí a gente tá criando essa associação, né? A gente tá criando a associação de dormir no movimento. Chacoalhar, sentar na bola. Hoje em dia, Exatamente. né? A Sentar bola na de bola. pilates, né? Então, assim, cuidar dessa preparação, né? Dessa rotina que é algo que a gente vai executar todos os dias. Nessa fase, criar um ambiente de sono adequado, né? Então, é importante que o bebezinho saiba qual é o ambiente de sono dele. E bebês, até, né, preferencialmente até 1 ano, mas pelo menos até 6 meses, a orientação é que durma no quarto dos pais. Num né? berço separado. Num berço separado separado. no quarto dos pais. Exatamente, né? É possível fazer cama compartilhada, né? Possível, no entanto, tem uma série de
questões aí que envolvem o sono seguro que precisam ser colocadas, né, em prática. Sabe isso que eu acho que é importante também? Porque, assim, nunca fiz cama compartilhada intencionalmente. Mas aconteceram momentos em que, tipo, eu tô muito cansada e meu filho tá dormindo aqui. E eu fui me informar de falar, tá bom, então Como se é isso que é, acontecer, né? Como é que é? Mas, muitas vezes, a orientação, você não pode fazer, você não deve, isso não é seguro. E não te fala que, olha, não tenha cobertas na cama. Eu li várias que falavam desde não use brinco, não tenha o cabelo solto, né? Assim, preferencialmente, se for, tem que ser a mãe com a criança com o e não bebê. o pai, né? Não ter outras crianças, além de outras, como ninguém pode fumar, se tiver alguém fumando, de álcool, se tiver né? uso de álcool, se tiver uso de não sei o quê, né? Assim, então, Mas são só se não vários dormir, né? pontos. Mas são vários pontos que era que, poxa, se acontece, e aí tem pesquisas que mostram que acontece com a maioria das famílias, de em algum momento ou outro, a criança dormir junto com a família, a gente precisa orientar a família o que é seguro, né, de fazer, né? E aí é isso, né? E mesmo as questões de... Tem, né, essas orientações, a sociedade brasileira tem direitinho, assim, quais são as orientações para sono seguro, não só no co-sleeping, né, não só na cama compartilhada, mas, né, no próprio bercinho do bebê. Então, essa coisa de não ter Encher de coberta, não ter bichinho, almofada, almofada, nananana. Né? Porque Aqueles é uma questão... enfeites do berço, Exatamente, né? Maravilhosos. Né? Porque é uma questão importante, né? E por que o bebezinho precisa ficar, né, no quarto? Porque isso protege a criança, né, da morte súbita do lactente, né, e esse é um dado importante. Então, preferencialmente até 1 ano, mas pelo menos até 6 meses. E aí a criança vai reconhecendo que aquele é o ambiente, né, de sono dela. Então, a rotina da casa, não só a rotina do bebê, mas a rotina da casa, né, você ir recebendo à noite, como eu falei, né? E se manter junto, né, ao bebê e à criança pequena, enquanto essa criança precisar de você para adormecer, né? E aí falo mesmo contra as consultorias, né? Essas consultorias que de alguma forma existem hoje algumas vertentes mais flexíveis, assim. Antes eu era Eu acho muito... que é disfarçada, não? Algumas coisas também. Então, assim. antes eu era muito radical, assim, em dizer, olha, tchau, consultoria de sono, né? Não fazemos isso, porque isso deixa o bebê chorando e é muito aflitivo para os pais, assim, né? Muito ruim. As mães mais que os pais, né? Que eu tenho vários colegas ou amigos que fizeram falar, e a mãe falar, e eu saía de casa e o pai fazia. Olha só. Funciona para algumas crianças, né? Conheço vários casos também que fizeram, que submeteram as crianças a isso e a criança, né, não Eu aprendeu vejo nada. isso, tipo, de crianças que a gente falou, transtornos do neurodesenvolvimento, entendeu? É uma criança que tem uma alteração mais biológica e que são crianças Não que é muitas vezes comportamental. são submetidas a isso e aí não funciona e a criança passou. Sim. Né? Então, assim, não indico, né? Até porque eu acredito muito nessa questão do vínculo, né? Eu acho que quanto mais a criança for se sentindo segura, não tô falando exatamente dos bebês, mas das crianças maiorzinhas, quanto mais ela se sentir segura, mais ela vai caminhando para isso, né? A autonomia e a independência. E a gente vai chegar nesse momento dessa criança adormecer sozinha e se manter dormindo, né? Ao longo da noite, né? E voltar a dormir nos seus microdespertares sozinha, tá? Então, o atendimento à criança, né? Diante da sua necessidade, eu acho que é uma questão importante também, né? Para os pequenininhos, eu acho que é mais essa questão mesmo, da gente observar o dia, né? Como a gente falou no primeiro. Então, não dá para fazer rotina de sono se a gente não tá de olho no dia. Então, quantos cochilos, sonecas, né? Quantas sonecas, quanto tempo tá ficando durante o acordado, que dia. tipo de estímulo, a criança fica na tela, né? Hoje, assim, não dá pra gente fazer uma anamnese de sono, de atendimento neuropsi, de atendimento médico, se a gente não tem essa pergunta. Quanto tempo a criança passa na tela, né? E, em geral, assim, às vezes tem famílias que falam, não fica, só fica a televisão. Mas tá, quanto tempo? A televisão fica ligada na casa, né? Às Tipo, o vezes dia inteiro, também. né? Então, assim, é uma exposição talvez menos intensa do que a criança que tem o próprio tablet e come com o tablet na frente. Mas é uma exposição, né? Isso precisa entrar na nossa conta. Esses dias estava uma família no consultório que comentou isso, né? Não, porque ele não fica na tela, ele fica brincando e a TV tá ligada. Eu falei, não, gente, se ele tá com questão de sono, ou para todo mundo, desliga a TV e tá o horário e pronto, né? Não, e tem uma normalização dessa questão da TV, né? Porque um casal, por exemplo, eu atendendo, conversando, a gente falou várias vezes de limitação e a gente estava limitando videogame, tablet. Aí depois surgiu a questão da TV. Eles não incluíram a TV na conta de repente da você tela. descobre, estão há meses fazendo uma exato. coisa e falo, calma aí, não, mas a televisão eu achei que podia. Né? Exatamente. E assim, né?
além dessa coisa da tela, a gente também entendeu o que é que a gente faz quando a gente vai para a criança, né? Então, quando a criança precisa dessa companhia para voltar a dormir, não despertar e tal, o que a gente faz, né? Então, também a higiene do sono é manter à noite, né? Então, você não vai sair acendendo luz, você vai usar um tom de voz mais baixinho, né? Você vai continuar demonstrando para a criança que continua sendo hora de dormir. Gente, eu vou te falar, você fala isso, eu até arrepio de falar, eu tentando trocar a fralda do Heitor com luz vermelha, né? Aquela assim, não. Não vamos colocar luz, né? Vamos pôr a luz vermelha, então, para troca de fralda. Gente, que ruim, causa. Né? Sabe quando você lembrei agora de você tateando as coisas ali, meio assim, deixa eu ver se tá limpo, se não tá limpo aqui com a luz vermelha, para não despertar. Mas ajuda muito, né? Não precisa ser só eu pegava luz vermelha, o celular, assim, ficava só apontando no bumbumzinho. Assim. Uma luz de um corredor. Não, às vezes uma luz, né? De um outro ambiente, de um outro quarto. Ou, sei lá, uma luzinha que você tem ali na sala que te dá uma penumbrinha, né? Uma visãozinha, não precisa ser só a luz vermelha. Mas cuidar disso, né? E não agitar o bebê, né? Não agitar o bebê. Então, para que ele retome o sono, né? O mais rápido possível. Aquele Tudo bem, contato até visual que faz ele fazer assim, Mas sabe uma coisa que me angustiava nisso também? Alguém falava, não fica conversando muito com o bebê. Difícil, né? Eu falava, coitado, tô aqui trocando ele, vou trocar ele como se fosse um boneco aqui, não vou falar nada, entendeu? Assim, aí eu não conseguia. Eu falei, essa de não conversar não vai. Então, a e luz as vai, consultorias, elas usam muito isso, né? eu falei, não conversar não vai. As consultorias não. Os treinamentos de sono, esses mais radicais, comportamentais mesmo, eles usam muito criança, isso, né? assim, né? De você até estar ali, mas assim, como se você não estivesse, né? E aí, assim, pra mim, isso é muito na contramão até do que eu oriento, né? Em geral, as famílias, assim, não acho que seja o caminho. Mas, enfim, né? Então, receber à noite, se preparar para isso. Quando a gente tem uma criança pré-escolar já, né? Um pouquinho maior... E os escolares, aí a gente tem outras coisas para lidar, né? Aí a gente tem, que bebezinho, eu tô considerando que nem tem tela, né? Até 2 anos, né? A recomendação oficial é que não se tenha. A mãe de 3 disse então, pra vocês eu fiquei pensando, que é difícil, assim, é difícil. Tudo bem, mas é difícil, depois de assim. 3, É um desafio, a televisão é um desafio, né? Assim, celular ninguém tem, ninguém, né? É fora de cogitação. Mas assim, a televisão, ele acaba ficando ali um pouquinho mais tá com em elas, volta, né? né? Porque elas, né? Então, assim, não dá pra ter tudo. Né? E é legal a gente ser sincero também, né? Porque senão as pessoas olham e falam, elas como são que faz, perfeitas, né? Tranca no quarto o bebê e deixa as duas... Né? Tá ali. E é isso, né? Andou mais cedo, falou mais cedo, porque ele tá adiantado em muitas coisas, né? A rotina de sono dele é um pouquinho diferente, né? Então, ele vai dormir um pouquinho mais cedo do que elas, né? Elas ficam mais um pouquinho ali com o pai e tal. E ele, quando dá a horinha dele, eu vou mesmo. Mas, enfim, quando a gente tem crianças um pouco maiores... Mas você não pede pra elas fingirem que estão dormindo. Eu faço isso com o João. João vai lá, não. Tá na hora. Aí daí vai na quartinha dele, ele finge que ele tá dormindo. Ele fala, Catarina, não, eu vou dormir. Ele fala. Meu Deus. A Catarina já deve ter sacado há muito tempo. Muito tempo. Esse povo tá tentando me enganar, né? E ainda fala, me dá um beijinho de boa noite. Ele aproveita a situação. Daí ela vai lá dar um beijinho nele, daí ela vai dormir. Não, eu só falo assim, gente, vou fazer uma pra dormir agora. Então, Pronto. Acabou a barulheira. E às vezes acabou a barulheira, às vezes não acabou. Às vezes eu preciso falar, gente, acabou e vamos todo mundo e pronto, né? Mas a gente tenta, né? E elas, de verdade, assim, elas são bem colaborativas, assim, né? Eu escuto, às vezes, a mulher falando, Matheus, tô dormindo, né? Então, elas se modulam também. Então, para crianças maiores, aí a gente tem essa questão das brincadeiras, né? Da gente ir cuidando dessas escolhas, preparando esse corpinho, né? Que precisa ir desacelerando. E nessa fase, né? Escolar, a gente já começa uma coisa bastante importante de educação para o sono, que é o que a gente chama de controle de estímulos. E que na adolescência, né? Isso é fundamental nos adultos, mas que a gente começa nesse momento. Que é a criança entender que o quarto, né, e cama é lugar de dormir. Não é lugar de comer, não é lugar de fazer lição, não é lugar de estudar, não é lugar de ficar ali, né, jogando videogame, por exemplo, né? Por quê? Porque isso também promove, ao longo do tempo, uma aprendizagem, né, para o nosso sistema nervoso central. Ai, meu Deus, não é lugar de ler também, não? Agora eu tô pensando em falar agora. Não é. Porque às vezes eu sento porque a cama dele é no chão, né? Tá. Ah, para criança, você fala.
Aquela leiturinha da historinha Isso, pra essa dormir. leitura da hora de está dormir. Que eu já associada tava ao aqui sono. pensando agora, meu Tá Deus associado do à céu. rotina de sono. Que eu sento pra dormir com ele, que a cama dele é grande. Eu achei que você tava falando de você. Não, eu não. De ficar Não. ali lendo e tal. Não. Não, essa leiturinha aí da hora de dormir é isso, né? Aí é a construção de um ritual, Tá. né? A construção de uma rotina para o sono que precisa ser algo prazeroso. E aqui, nessa fase que a gente começa, né, a trazer esses elementos mais lúdicos, né? Até porque é o momento que a gente começa a lidar com outras coisas que a gente não tinha que lidar antes. Pelo menos eles não contavam pra gente, né? Que são os medos. Né? Essa questão da separação, né? De entender que o pai tem um lugar de dormir, a mãe tem um lugar de dormir, ele tem o lugarzinho dele de dormir, né? Então, é a gente ir fazendo essa construção desse hábito, a gente ir trazendo, né, todo esse condicionamento, porque dormir é um condicionamento, dormir é uma aprendizagem, e isso inclui todos esses rituais que a gente vai criando. Então, a rotina que a gente faz todo dia, que aí não é mais dar a mamadeira, trocar a fralda, mas vai escovar o teu dente, né? Vai pôr o teu pijama, vai tomar o seu banho se você ainda não tomou. Enfim, cada família vai montar a sua rotina do seu jeito, que vai mostrando para a criança que é a hora de dormir chegou. E aí, o que é importante a gente observar? Se a criança está com sono, né? Por quê? Porque nessa ideia do controle de estímulos também, é muito ruim a gente acabar criando com a cama, né? E com o quarto, uma relação ansiosa. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, às vezes, a criança... Não é a criança que dorme 8 horas da noite, é a criança que dorme 9h30. Porque fisiologicamente, para ela, aquilo é mais confortável. É o ideal dormir 9h30? Não é. Mas se a gente for pôr na balança, ela ficar 1h30, o estresse que é. 1h30, essa mãe contando historinha, e rezando, e contando carneirinho, e vira, e pega o bichinho, e solta, né? 1h30. Ou essa criança deitar um pouco mais tarde, dormir em 10, 15 minutos, né? Por quê? Porque a gente... Que é diferente da mãe que não tentou fazer essa rotina. Sim, né? Mas assim, se a criança, né? A gente precisa olhar para a criança. Ela tá com sono, né? Ela tá te dando sinais, assim, como é que ela tá respondendo à hora de dormir. E aí é importante a gente fazer essa diferença. É uma criança que não adere ao limite, que é a hora de dormir, ou a criança não dorme porque não tá com sono? A criança tenta dormir e não consegue, né? Aí a gente vai olhar o dia. Tem sono, né? Tá fazendo algum sono ali durante o dia que não que tá. Que atividade que ela fez antes, exatamente. que eu vejo muito. Já em idade escolar. Estuda à tarde, faz um esporte na escola depois da escola. Aí, tipo, chega em casa... 8 da noite na pegada. Eu falo assim, olha, ela não vai estar com sono cedo. Ou tem jeito de mudar isso, ou não tem. E a gente vai encarar que de manhã essa criança... Quer dizer, que nesse horário, ela não vai estar com sono, né? É isso, né? Então, também a gente estudar o que aconteceu antes ali, né? E tá cheio disso, né? Porque a criança que faz a atividade ali até 7h30 da noite, 8 horas da noite, ela vai jantar 8h30, ela vai tomar o banho, né? Então, mas não assim, é um botão, é o único aperta e momento para desliga. atividade física, será que ela tem também? Então, a gente tem que ir fazendo essas escolhas, né? Não dá pra gente... Né, ser radical e dizer, não vai fazer porque... E alguma... que você falou essa coisa até de ver se a criança está com sono, né? Vamos supor, tô pensando lá em casa, que é tudo organizado, né? Ele estuda de manhã, ainda é pequeno, 3 anos, não estuda à tarde, não tem nada. Mas eu vejo que tem dia, aí não sei se é o que X, não consigo ver, assim, que ele não tá com sono naquele horário que é o usual dele, que é por volta de 8h30. E aí eu fico nessa. Antes eu insistia mais. E aí, agora, eu falo assim, era só um desgaste mesmo, entendeu? Porque era eu insistindo, e aí, tipo, sabe? Aí ele não quer, aí ele não tá com sono, aí ele vai pro banho, mas ele vai pro banho com 10 mil coisas na cabeça dele. E ele vai, tipo, assim, parece que do banheiro até o quarto... Ele conseguiu imaginar 10 coisas diferentes, entendeu? Sei lá, o sapato já virou cachorro, aí passou não sei onde, é um dinossauro. Tô exagerando, mas não é exagero. Sim. Do tipo assim, parece que entre eu fazer uma coisa e a gente dormir, ele já tá com 10 brincadeiras, ele vai, aí ele pega uma coisa Ou seja, no quarto, esse é o dia que ele não vai dormir outra. 8h30. Aí atualmente, eu falo assim, eu nem vou tentar. Eu falo isso, se tudo bem, se na maior parte dos dias ele tá dormindo assim... É isso. Eu não vou estressar por um dia isso. que foi 9, que foi 9h15... Né? No João, eu era a mãe que insistia, incansavelmente. A Catarina, eu já vou com ela meio assim, já desacreditando um dia ou outro. Assim, não tá naquele horário. Eu falo assim, mas eu vou só pra ela entender que chegou o horário. Daí ela vai fazer assim pra mim. Ela tá falando um pouquinho, ela faz assim... Que é só um pouquinho lá embaixo, sabe? O que significa? Ai, meu Deus! Eu falo só um pouquinho e aí a gente sobe. Aí... E aí funciona. Funciona.
Aí eu vou um pouquinho, 5 minutos, assim, e volto e funciona. Tá. Então é isso, né? A gente criar essas estratégias, né? É que eu penso mais na coisa da momento. previsibilidade da rotina do que na rigidez do horário. Não é que não precisa ter alguma coisa Algum com contorno, horário, né? algum contorno Sim. pro horário. Mas é assim, tá, a rotina é esse, entendeu? Assim, mas hoje eu vi que não tá indo, que ele não desligou ainda. Poxa, vou atrasar 15 minutos no Isso banho, aí. entendeu? Do que dar banho e ficar no quarto dele meia hora. Não, até né? porque assim, isso vai gerando uma ansiedade em relação ao adormecer, né? A criança que fica exposta a esse tipo, né, de situação, e às vezes a criança não tem sono porque tem alguma coisa errada na rotina do dia, tipo o esporte que não tá no melhor horário, né? Ou essa coisa do pai que tá chegando e aí fazendo uma festa na hora que não é pra fazer, né? Enfim, a gente tem que olhar, assim, não é culpa da criança, né? E aí eu percebo que os adultos, às vezes, também estabelecem essa relação. Tipo, o fulaninho não dorme, né? O fulaninho não dormir tem uma porção fisiológica dele, mas tem uma responsabilidade que é quem cuida do fulaninho, né? Que tem que cuidar disso. Então, eu acho que essas são as principais coisas, assim, né? A gente ir construindo uma relação agradável, prazerosa, né? Gostosa com a noite, né? Mais do que uma relação só mandatória, assim, de que é a hora de dormir e tal. Aqui a gente já tem a questão das telas, né? Então, cuidar um pouco mais disso. O importante das telas não é só porque a tela atrapalha o sono de acontecer, mas aquela criança que fica muito exposta, ela tem um funcionamento que vai deixar ela num nível de alerta que não deixa o relaxamento acontecer, né? O sono chegar. Então, isso é um ponto importante, né? A questão alimentar, eu acho que é outra questão que também aí a gente verificar. Então, a criança que, né? Uma sobremesa, tá bom. Aí vai lá e come um chocolate na hora de 7 dormir. da noite. Entendeu? Leite com Nescau, né? Na hora de dormir. Então, a gente cuidar disso, né? Refrigerantes, né? Coisas que podem conter Estimulante, açúcar, chocolate, Exatamente. refrigerante. Até alguns chás, né? Tipo chá mate, alguns que são mais estimulantes, né? Que nem são apropriados para criança mesmo. Sim, né? Mas que acontece. É que refrigerante também não, sim, né? Sim. Sim. Não, o próprio leite Mas tem condensado. criança que toma café, gente, Sim. de Sim. verdade. Eu fui a Os pais criança deixam provar café. Aí que dá café e Minha mais deixa velha tomar, gosta. né? E eu Às vezes falo, ela pede, assim, sabe? Assim. E é muito da criança mesmo, assim, mas cuidar disso, né? Então, alguns alimentos podem dificultar, né, ainda mais. E aí, para os adolescentes, né, a gente tem vários plus, né? A coisa do atraso de fase, que a gente falou lá no primeiro episódio, é uma coisa para a gente observar. Então, eles têm uma tendência a ter sono mais tarde, o que não significa que a gente... Tem que estar de acordo e Exatamente. ok, então já que vai mais tarde. Então, assim, tem uma tendência, mas se a gente não cuidar disso, isso piora, né? Então, o cochilo durante o dia, né? Não é uma boa estratégia nesse sentido, porque não vai ajudar a gente a implementar essa rotina do sono mais cedo. Mas entender que ele fica privado de sono cronicamente, né? Também Na é adolescência ruim. tem um desafio, que é essa questão do acesso ao celular. E aí, os pais não sabem o quanto ele tá mexendo no celular. O pai vai dormir e ele fica dormindo. Fica acordado até... E isso vai criando o mesmo condicionamento, né? Que eu falei pra vocês, assim. Que o cérebro vai entendendo que cama é lugar de ficar acordado. Que acho que esse é outro ponto que a gente não falou tanto aqui, mas é assim, não ficar na cama fazendo outras atividades. Eu falo muito isso para adolescentes. Sim. Eles, eu não fico. Aí direto fala, eu tenho certeza que você deita na cama e fica... Eles não contam que esse outra tempo. atividade é ficar deitado lá, mexendo no celular. Né? Então, assim, isso é o que a gente pega muito firme, né? O tratamento para insônia, um dos pilares é exatamente esse, né? A gente reprogramar o cérebro no sentido de que o cérebro vai deitar na cama e entender que a hora de dormir chegou. Só que se você tá dando um comando ao contrário disso e estar no celular, né? Ou fazendo qualquer outra coisa, vendo vídeo, né? Tem paciente que vê vídeo antes de dormir, fica vendo vídeo no YouTube. Você tem um paciente? Tem um paciente. Pessoa, tem milhões de pessoas que vê. É que eu não tenho muita criança, né? Agora. Não, mas tô falando meu marido. Eu, às vezes, né, acabo vendo algum vídeo, eventualmente. Não vou usar como regra, mas, tipo, tanto de gente que faz isso. E assim, as pesquisas falam isso, né? Se você é uma pessoa que mexe no dispositivo antes de dormir, você tem uma alta chance de se despertar, você voltar a mexer. Uma associação do sono. Né? Não só uma associação, mas é uma questão do comportamento, né? Você normaliza isso, né? Então,
qualquer coisa que dê para o teu cérebro esta mensagem, né? De que cama é lugar de ficar acordado, e quando você fica no celular ali ou fazendo qualquer outra coisa, comendo, estudando, lendo por muito tempo, né? Você tá dando, né, o comando equivocado para aquilo que a gente deseja, né? Então, isso é uma coisa importantíssima. Na adolescência, a gente começa a ter outras coisas que... Aí é outro episódio para vocês chamarem alguém para falar, que é o uso das substâncias. Então, né, cigarro eletrônico, né, o próprio álcool, né, que começa às vezes na adolescência, que também vai impactar muito sobre esses processos. Para os adultos, né, que tem essa associação, que acha que fumar um cigarro deixa menos ansioso e ajuda a dormir, é o contrário, né? Eu vou falar uma pergunta de adultos, mas só para fazer uma pergunta. Eu falo assim, o tanto de vezes que eu tô numa roda de conversa, a gente tá falando de sono, e aí tem alguém que fala, eu bebo café até 10 da noite e não me atrapalha em nada. Eu bebo coca até 10, não me atrapalha. Eu falo, filho, você tá em privação de sono eterna, o café tá suprindo o seu dia, e aí você acha que não atrapalha, que você tira o café pra você ver, entendeu? Como eu é acho que assim, ver? tem algumas pessoas, a gente tem receptores diferentes, né, uns dos outros. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, assim. Sim, mas mesmo pro metabolizador rápido e pra tudo, não dá pra tomar café 10 da noite, tá tomando até 10 da mesmo noite e achar né? Exatamente, e achar que não interfere em nada. Eu falo, olha, é que ele tá tampando, tá acostumado com esse sono ruim. Ele está só, tipo, servindo como uma muleta pra você não sentir sono. E aí, nos adolescentes, isso também é um desafio, né? Porque aí, é na adolescência que se começa o consumo excessivo de estimulantes, né? Seja o café, seja o refrigerante ou seja o energético. O energético, é isso que eu ia falar. Né? Então, a gente tem uma associação, nos TDAHs mais ainda, né? Mas é ali que começa, porque eles ficam privados de sono, eles precisam dar um up. Aí eles vão fazer... Aí, entendem? É o ciclo que não termina nunca, né? Então, para os adolescentes, a gente tem isso. Cuidaria muito dessa questão das telas, muito do controle de estímulo, né? Então, pegar firme de que cama é lugar de dormir e de mais nada, né? Até porque isso é um presente para a vida adulta mesmo, criar esse hábito. E cuidar, né, dessas substâncias, dessas outras coisas que começam a aparecer nessa fase. Já tô pensando se eu tô errando umas coisas também, porque isso, o Heitor acorda de manhã, e como eu falei, a cama dele é grande, né? Assim, é uma cama no chão e grande. E aí ele acorda, ele brinca um pouco na cama. Será que tá ruim também aquelas, né? Será que ele acorda, sabe, entre aquela de acordar e colocar roupa, essa que tá na fase da cambalhota? Né? Aí ele dá uns pulos lá, não é que é um hábito, mas muitas vezes ele acorda de manhã e ele brinca um pouquinho. Nesse momento. Nesse momento do despertar. Mais associado ao despertar do que ao dormir. O despertar dele, ele dá uma brincada ali, entendeu? Enrola pra trocar roupa, né? Ele gosta, ele estuda às 8, a escola é muito perto. É muito pouquinho tempo, então, querido. É pouco, porque ele levanta às 6h30. E é pouco, porque depois a gente sai do quarto, entendeu? Assim, muitos dias, na verdade, ele acorda e vai lá no meu quarto me acordar. Então, não é sempre também, né? Mas ele gosta de ter acordado cedo e ter tido tempo para brincar de manhã. Então, quando ele vai deitar mais tarde, e aí ele acorda, sei lá, 7h15... No limite. Aí ele acorda e ele fala... Hoje eu acordei cedo. Eu falo, não, ele já começa a chorar. Eu não vou ter tempo de brincar. Meu Deus. Filho, não vai ter tempo de brincar. Hoje você brincou mais ontem à noite. Ontem foi dormir mais tarde, assim. Mas eu gosto de brincar o tempo todo. Eu falo, minha nossa. Aí a rotininha dele tá muito organizada na cabeça dele, né? Às vezes funciona pra ele estar à noite. E eu falo, Heitor... Vamos dormir, porque senão amanhã a gente vai acordar tarde e não vai dar tempo de brincar. Funciona. Agora tá bom? Agora tá cedo? Não, agora ainda tá cedo. Vamos lá, porque aí agora ainda dá. E essa coisa, né? A gente falou muito do vínculo e desse tempo dos pais com os filhos. Isso é uma coisa importante, né? A gente comunica com o nosso corpo, né? Com a nossa linguagem, a nossa disponibilidade. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu queria deixar, assim. A gente precisa estar disponível para viver esse momento, né? Não dá para achar um saco a hora de dormir, né? E querer que teu filho durma logo para você sair dali logo porque você tem que entrar na aula online, na reunião, ou porque, né? São coisas da vida que acontecem. A gente dá aula, né? A gente, né? Tantas coisas, tantas atividades noturnas também que a gente tem, mas são exceções, né? Não dá para ser a regra, né? Eu acho que... E as famílias falam isso, né? Nossa, aquele dia que eu precisava que... Hoje que eu precisava que dormisse cedo, porque eu tenho um negócio, tenho um trabalho para fazer. É o dia que tá agitado, que não vai...
será que é a criança que está agitada? Será que somos nós que estamos num nível de ansiedade, de urgência e de agitação? Que a gente não está dando para eles o que eles precisam nesse sentido, né? Então, acho que isso é uma coisa também para a gente se auto-observar, né? Como é que a gente está vivendo esse momento, né? Para oferecer segurança, né? Para que a autonomia e a independência venham a partir disso. A gente tinha falado de talvez perguntar de algumas coisas do sono mais comum. Será que dá tempo? Eu não sei, assim. Dá pra fazer no pode ou deve? Acho que dá. Vou tirar só uma dúvida. Numa dúvida, não. Porque, assim, uma coisa que os pais falam muito de bebês mais menorzinhos. É aquela coisa da criança que eles põem no berço e ela desperta 40 minutos, 1 hora depois. Ou seja, o primeiro ciclo que ela deu, ela já despertou, né? E aí, o que eu vejo muito, aí não sei, eu queria tirar dúvida se é isso mesmo, é que às vezes eu estava criança ou estava privada de sono durante o dia, uma criança que foi dormir, né, muito privada de sono, ou também estimulada demais, assim, é isso? É o mais comum mesmo? Ou o copinho dela não estava cheio. Tá, entendi. Né? Essa é a ou minha dormiu muito tarde, então... Mas você vê, não tem uma regra, né? Pode ser isto e pode ser isso. Sim. Né? Não, mas eu acho que já é uma direção Sim. para os pais, entendeu? Porque aí, às vezes, tem os pais, e mais de filhos de conhecidos, que aí como eu sou psiquiatra, já tem filho... Que é? Tá errado, eu preciso passar no médico, entendeu? Ele tá dormindo mal, ele tá fazendo... Eu falei, olha para isso e isso, e tenta ajustar primeiro, antes de achar que ele precisa estar com distúrbio de sono. A gente falou muito de questões comportamentais aqui, né? Mas queria frisar que a qualidade do sono também é muito importante, né? Das crianças, dos adolescentes. Então, né? O sono muito agitado, um sono que tem uma movimentação excessiva, que é outro, né? Outro assunto, mas assim, as parassonias, como a gente falou, né? O terror noturno, por exemplo. Acho que vai ter que gravar um. Sonambulismo, né? Oxi, São condições vários. específicas da infância, né? Assim como o ronco, então as crianças que têm questões respiratórias importantes, né? E que isso tem um impacto na qualidade de vida, de verdade, né? Na aprendizagem, no crescimento. Vamos ter que fazer um só dessas coisas. Vamos. Então a gente tem que fazer vários. Então, assim, isso é uma coisa importante, né? Não é normal criança Outra roncar, coisa, não é normal criança ter olheira, sabe? Não é normal criança respirar mal, não é normal criança ficar se movimentando em excesso. E não é normal criança ter sono durante o dia fora do horário da soneca. Crianças nem grandes, adulto, né? Ter Nem sono adulto, durante o dia. Crianças grandes, né? Que não deveriam mais dormir durante o dia. Se estão dormindo é porque estão privadas de sono, né? Existe esse marcador, se a gente olha o ideal é se a criança está acordando sozinha. Se ela acorda por conta, ao invés de alguém ter que acordá-la sempre, por exemplo, se é uma criança que para ir para a escola todo dia eu tô tendo que acordá-la, que talvez ela não esteja dormindo o suficiente. O tempo que eu total. tinha que tentar puxar. Você acha que faz sentido? Não faz? Eu acho que é o mesmo sentido que a gente usaria para nós, assim. Você O tá ideal, tendo despertador, exatamente, né? O ideal seria a gente acordar antes do nosso despertador, né? Eu acho que sim, mas é muito difícil que uma criança acorde às 6 horas da manhã. O teu é, né, talvez uma exceção. Ainda é pequenininho, mas um adolescente que vai acordar às 6 horas da manhã sem despertador. É que o adolescente, acho que já tem esse outro fato de que a gente já sabe que ele tá mais privado, e é isso mesmo. Mas para criança, especialmente eu acho que crianças observar pequenas, como né? acorda, né? Isso é uma coisa importante, assim. Como que a criança acorda, como que a criança começa o dia e como que a criança passa o dia, né? Tem alguma alteração de comportamento, tem alguma alteração física, né? Que justifique algum tipo de preocupação. Então, acho que observar essas coisas, né? Mais do que ter uma regra de, tipo, tem que acordar naturalmente para não estar privada de sono, eu acho que a gente observar como é que tá o dia, né? Como é que tá o comportamento, a irritabilidade, né? Agressividade, impulsividade, né? A atenção, o desempenho escolar, a socialização. Todas as coisas que a gente tem que observar mesmo. Show. Vamos com pode ou deve, Vamos, então? vamos. Então, pode ou deve. A gente pergunta pode ou deve. Aí você pode explicar, se não precisa ser... Brevemente. Pode, Tá, isso. entendi. Pode ser não pode, não deve, pode ou deve. Aí Tá. você vê. Tá bom. Mas assim, no intuito até da gente recapitular e sintetizar um pouquinho do que a gente falou, sabe? Então, eu vou começar com um. Tá. Pode ou deve ter um controle sobre a hora que o adolescente vai dormir? Deve. Deve, total. Não, eu coloco isso por quê? Porque tem pai que fala assim, mas a intimidade, porque ele já é adolescente, é o espaço dele, né? Tem umas falas assim. Esse é aquele lá que vai ter uma surpresa em algum momento. Porque esse é aquele que não vê o que o filho tá fazendo na internet, esse é aquele que... Mas é uma das maiorias que eu vejo nem é isso. É de falar assim, eu sei que deve, mas como é que eu vou fazer isso com um adolescente, entendeu? Como que eu vou fazer? Eu vou arrancar o celular da mão? Porque tem pai que tá nesse ponto, de falar, então eu vou fazer o quê? Sim. Você me dá o celular agora porque eu tô indo dormir, porque eu não aguento mais ficar acordado, e você tá
né? Mas a gente pode fazer um desses, de adolescentes. Eu acho. Tem uma sugestão de tema. De pessoa pra falar. Então vamos nessa. Você ia comentar Não, algo? acho Eu que ia fazer outra. Deve. Pode ou deve amamentar a criança, o bebezinho, ele adormecer amamentando? Pode. Eu acho que... Não é uma proibição, né? Não Do há tipo, uma proibição. não faz, porque senão não é ele uma associa, obrigatoriedade, né? Mas é algo possível, porque é algo tem muita- muito prazeroso para muitas mães, né? A amamentação, ela ajuda o bebê a adormecer, porque ajuda o bebê a relaxar, né? Então, assim, super pode, né? Tem crianças que vão criar uma associação mais forte em relação a isso. Eu acho que um cuidado é a gente criar outras oportunidades de início de sono não exclusivas na amamentação, né? Às vezes com outras pessoas. Porque é isso, a criança ir construindo esse repertório de que ela sabe dormir de outra forma, né? Mas pode. Pode ou deve mudar toda a rotina da família para favorecer o sono do filho? Eu acho que depende. Se for para o melhor, para a família, eu acho que a gente pode mudar a rotina familiar para favorecer o sono do filho, sim, né? É que quando você me pergunta isso, me vem um pouco também aquelas famílias que vão para um outro extremo, sabe? Tipo, a gente não tem mais vida social, a gente não faz mais nada porque o fulaninho não dorme fora de casa e aí tá na hora de dormir e eu não posso sair disso. Eu percebo que essas famílias têm, às vezes, mais prejuízos até, né? Porque ficam vivendo só em função do sono do filho. E assim, os excessos nunca são bons, né? De forma alguma. Então, eu acho que a gente pode, quando isso for conveniente, mas eu acho que a gente ter flexibilidade, né? Para viver as coisas e para adaptações é o que faz a gente ter uma vida alegre, né? A rigidez, ela é muito dura, assim. A constância é diferente de rigidez. Exatamente. Precisa ser constante na rotina do sono, na higiene do sono, porém não rígido. É isso. Acho que atrapalhou minha outra, porque a minha era exatamente essa. Pode ou deve ser um pouco flexível no horário de dormir, né? Eu acho que você pode ser um pouco flexível na hora de dormir. Bem flexível, né? O quanto? O quanto... Eu acho que tem a ver com a constância, né? Então, se é esporádico, principalmente se for um grande efeito, né? Então, uma criança vai dormir muito tarde, tem que ser algo esporádico, né? Mas se a gente está falando, por exemplo, de um pai que chega às 8h30 da noite, é o único momento que ele tem com o filho, né? Não vai ser algo esporádico, vai ser algo constante, mas algo que talvez na nossa conta tenha um valor expressivo, né? Então, eu acho que a gente pode, né? E tem que olhar isso com carinho, assim. Maravilha. Tem mais algum? Eu tenho várias, mas eu deixei. Eu tô na conta de que vai ser outro episódio já, porque eu tenho várias coisas ainda. Exatamente. Queria agradecer muito, Camila, sua participação. Com certeza ajudou muitas mães e muitos pais que Estamos estão aqui em casa, né? Fala sua rede social de novo. @Camila Demasia, meu Instagram. Tem lá um monte de coisa de sono de adulto, sono de criança. Falo bastante disso lá. Sigam. E você que chegou até aqui é porque gostou, então curta, compartilhe, dê um print e compartilhe mostrando que você está acompanhando a gente, que a gente fica feliz, né? A gente recompartilha. Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.